Se a população ter consciência do que está sendo de fato tratado, qual será o impacto dela para o final do dia, ela vai conseguir cobrar o seu deputado, em quem ela votou. O desafio, né, fica tudo na mão do empresário. Ele tem que fazer essa apuração, torcer para estar fazendo certo, tem que estar bem amparado por um contador que entenda do mercado dele. Então, não tenha dúvida de que esse ponto é um ponto muito sensível para o empresariado brasileiro. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Ouviu Investiu, o podcast da Sacre. Hoje, reforma tributária na nossa pauta. A gente já está aqui com os nossos convidados, né, os advogados, e também é um episódio, já apresento o pessoal, tá? Um episódio especial em parceria com a Copegem. O Arthur está aqui também para falar um pouquinho da Copegem também. Então, se você está acompanhando esse tema da reforma tributária, foi aprovado, né, recentemente, o texto na Câmara agora, continua tramitando no Congresso. Eu já te convido a ficar até o final, porque eu tenho certeza que tem muita informação valiosa aqui para você acompanhar, seja você investidor, empresário, enfim, ou se por algum motivo veio parar aqui nesse episódio. Antes de começar, só aqueles recadinhos de sempre, né? Se você está assistindo aqui no YouTube da Sacre, se inscreva. A gente gosta muito quando vocês chegam aqui no nosso canal e ficam. Então se inscrevam, já deixa o joinha no vídeo, que é de graça, como eu sempre falo aqui, tá, pessoal? Jargão de finanças. Boleta o joinha, que é de graça, e a gente ajuda muito o nosso canal a crescer, tá? E reforçando que esse episódio está sendo veiculado, além daqui do YouTube, nas principais plataformas de podcast, então você pode ouvir também no Spotify, no Apple Podcast, enfim, na sua plataforma preferida. Se tiver alguma dúvida no decorrer do episódio, pode deixar para a gente aqui nos comentários, e já reforçando, qualquer link que a gente citar aqui no episódio, tá, pessoal? Vai ter na descrição para você também acessar, seja para abrir a sua conta aqui na Sacre, né, no BTG, por meio da assessoria da Sacre, seja para acessar outro conteúdo que a gente venha citar aqui no episódio. Bom, então vou apresentar aqui o pessoal. Está comigo o Arthur, que ele é sócio aqui da Sacre, né, em assessor de investimentos, e sócio, já é sócio, né? Sócio, e também atua no Copegem. Daqui a pouco ele já vai falar um pouco, apresentar o Copegem, né? Mas tudo bem, Arthur? Beleza? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, para quem está ouvindo no Spotify, não está nos vendo aqui para gravar a minha voz, Ângela, é bacana dizer também que a gente vai vincular nas plataformas do Copegem, né? No Copecast, no YouTube, no Spotify. Então, é uma parceria que a gente está fazendo aqui entre Sacre e Copegem, porque a gente vê que o público dos dois tem uma necessidade bem pungente em relação a entender melhor a reforma tributária. Então, a gente fez essa parceria bem legal aqui. Hoje estamos no estúdio da Sacre, né, gravando, e aí com eu e o Rafael do Copegem. Eu sei que já estou adiantando essa fala aí, mas hoje o Copegem é o Conselho Permanente de Jovem Empresário aqui de Maringá, né, eu como conselheiro, o Rafael como diretor, inclusive aniversário dele hoje também, mas deixo para ele falar sobre isso. E aí então a gente traz essa questão do Copecast para trazer esse tipo de tema, e aí reforma tributária, como está numa demanda bem alta. A gente fez essa parceria com a Sacre aí, que eu acho que é muito bem-vinda, tá, Ângelo? Bacana. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, e siga a Sacre também no @Sacre Investimentos. Quase esqueci disso, tá, pessoal? Não posso esquecer, senão o Blanco depois me puxa a orelha. Rafael Veríssimo é advogado, atua no Copegem. Tudo bem, Rafael? Obrigado por participar com a gente. Opa, Ângelo, eu que agradeço. Obrigado a você, ao Arthur, a Sacre, né, por estar aqui nos recebendo no episódio de hoje. E como o Arthur adiantou, é o tema da vez. Sim. Né? É um tema que tem gerado muita dúvida pela complexidade que ele naturalmente carrega. E a nossa ideia aqui hoje é tentar desmistificar algumas coisas e simplificar algumas coisas para que o nosso ouvinte possa estar um pouco mais antenado em relação à reforma tributária. Pô, bacana. E também do meu lado, Bruno Viana, advogado também, especialista, né, em direito tributário. São sócios, né? Tudo bem, Bruno? Tudo Obrigado. bem, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, como disse aí o Arthur. É um prazer, obrigado pelo convite da Sacre, do Copegem. Realmente é uma ótima oportunidade para a gente falar um pouco mais sobre a reforma tributária, tirar as dúvidas que eventualmente surjam. Eu costumo dizer que assim como o STF hoje, todo mundo sabe o nome dos 11 ministros, a reforma tributária pode ser uma ótima oportunidade para a população em geral saber também, de fato, quais são os tributos, como é feita a tributação, como é feita a apuração, a declaração, o pagamento. É realmente um tema muito, muito quente e que vale a pena ser abordado. Ô, Ângelo, antes, vocês são da Veríssimo e Viana. Exato.
Então, vocês atendem empresas. Conta um pouco mais sobre a empresa de vocês, acho que é bem válido também. Legal, o nosso escritório é o Veríssimo Viana Advogados e nosso foco hoje de atuação é muito voltado ao direito empresarial, né, ao direito empresarial full service, que a gente diz, para conseguir atender aí todas as necessidades que um negócio tem no seu dia a dia, na sua rotina. E naturalmente a questão dos impostos, né, a questão dos tributos é uma questão que toca muito os nossos clientes, assim como todo empresário. E acho que até por isso faz muito sentido a gente ter essa conversa, porque a gente vai tentar trazer aqui um pouco da teoria, né, do que é a proposta da reforma tributária, mas sempre com atenção àquilo que a gente sabe que o empresário quer entender, ou o investidor quer entender, porque essas questões se conversam muito entre si, né, mas enfim, o foco do nosso escritório é voltado ao direito empresarial e, consequentemente, ao direito tributário. E é verdade que é seu aniversário hoje? É verdade. Quantos anos, Rafa? Eu queria estar fazendo uns 25 anos, Arthur, mas não é o caso, né? Estou no auge dos 34 aí, ainda tem muita água para rodar. Tá novo ainda. Debaixo da ponte. E é um prazer estar aqui no dia do meu aniversário, inclusive. Isso, né? Aí, legal. E pai recente também, né? Pai recente. Não vou falar pai fresco, porque a gente não tem muita intimidade. Então é pai recente. Tá, pessoal, vamos lá. A gente gravou recentemente, eu gravei aqui no Novo Investiu, um podcast com o Hélio, que é o nosso CEO, a respeito do primeiro semestre, né? Que encerrou ali em junho enfim, do que passou, né? Do que aconteceu e das perspectivas que a gente tem para o segundo semestre do ponto de vista de investimentos. E o começo do ano ele foi marcado por algumas incertezas, né? E dentre essas incertezas, a incerteza fiscal que a gente tinha e a pauta da reforma embutido nesse pacote de incertezas, né? E para o mercado, né, Arthur, você que também é de mercado sabe, isso gera a incerteza do investidor que não sabe o que vai acontecer, não sabe, enfim, o rumo que o país vai tomar e fica naquela se vai ou se não vai, aí a gente não está aqui nem para discutir o viés político disso, mas o andamento da pauta, que andou, né? O texto da reforma ele foi aprovado na Câmara, acho que foi no final de junho ou começo de julho, a aprovação. Foi nesse período aí, né? Exato. Tá. Então, assim, a gente já traz aqui a primeira pergunta, ô Bruno, por quê? A gente sabe que tem uma questão fiscal, que isso gera estresse no mercado, volatilidade, mas que foi aprovado e muita gente não sabe a que se trata, né? Então eu abro o episódio com essa pergunta, né? Quais as principais mudanças nesse texto da reforma, né, que já foi aprovado? Perfeito, Ângelo. É importante contextualizar um pouco, né, qual que é o pano de fundo por trás da reforma tributária. E aí, a primeira coisa que tem que ficar claro é que essa reforma tributária, o principal foco dela é sobre consumo. Ou seja, impostos que incidem sobre bens e serviços. Uhum. Tá? No Brasil, a arrecadação sobre bens e serviços corresponde a 45% do total que é arrecadado. O Brasil arrecada ali algo quase perto de 3 trilhões por ano de impostos e quase 1,3 trilhões é sobre bens e serviços. Uhum. Ou seja, é uma fatia importante. Tá, os outros seria o quê, assim, só para... Renda, propriedade, IOF, né? Ou seja, impostos que incidem sobre operações financeiras. Tá? Então, realmente é uma fatia importante. E se conseguir avançar sobre esse campo, já vai possibilitar grandes alterações. Perfeito? Outro ponto importante. No Brasil, o Brasil é onde as empresas mais gastam no mundo para conseguir saber qual o imposto que tem que ser pago no final do dia pela empresa. Ou seja, para apurar, declarar e pagar. Tá? São, em média, 1.500 horas ano que as empresas gastam com isso. E só para você ter uma ideia, as empresas que são membros da OCDE gastam muito menos tempo com isso. Certo? Então, realmente precisa avançar. No Brasil,
OCDE são os países que já aderiram a esse Exato, formato, né? Exatamente. Tá, beleza. E é algo que o Brasil tenta entrar há muito tempo. Tá. Né? O contencioso tributário, ou seja, discussões envolvendo impostos, tanto na esfera administrativa quanto no judicial. Algo em torno de 5,5 trilhões, tá? Que corresponde a 75% do PIB, lá em 2021, 2019, quando foi feita essa última análise. O que a gente consegue concluir com isso? Alguma coisa tem que mudar. Né? Então, a reforma tributária, o principal mote, o principal objetivo dela é simplificar, certo? Então, o que ela propõe? Ela propõe a transformação de 5 tributos, tá? 3 federais, um municipal e um estadual, em 2. Perfeito? Quais são os federais? PIS, COFINS e IPI, que vai se transformar na CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, e o ICMS e o ISS, que vai se transformar no IBS. Perfeito? Avançando um pouquinho, como propor essa simplificação? Alterando, por exemplo, o princípio que hoje rege no Brasil, que é se paga o imposto na origem. Isso passaria a ser no destino. Não cumulatividade. Acabar com o efeito cascata dos impostos, que hoje, via de regra, acontece no Brasil. Que mais? Simplificar. Hoje tem aquela discussão que foi muito publicizada, né? Eu sou wafer, eu não pago imposto, eu sou bombom, eu pago, eu sou perfume, eu pago, eu sou água de colônia, eu não pago. Então, o pano de fundo da reforma tributária é esse, sobre o consumo, visando simplificar. Ele vem, eu não sei se é possível fazer um comparativo, assim, mais didático, né? Claro, assim, de forma de como é hoje e como vai ser. Né? Então, assim, a cadeia, todos os processos da cadeia tem tributação, desde a pessoa que planta, a pessoa que vende, enfim, né? Eu até li um exemplo aí recentemente, Arthur, por exemplo, uma cadeia de produção que envolve uma camiseta, né? Tem desde o cara lá que planta o algodão, que faz a manufatura do algodão, que vende tecido, que a loja que compra, que costura. Como que é isso daí? É possível a gente explicar isso de forma rápida, assim, só para... A gente não combinou, mas eu ia usar esse exemplo mesmo da camiseta que está sendo... Foi o que eu achei, assim, falei, cara, perfeito. Mas é algo tangível, né? Todo mundo consegue entender, né? Desde o consumidor final, todo mundo compra camiseta. Enfim, a nossa região aqui tem um viés produtivo de ramo de confecção, né? Exatamente isso. Então, vamos pegar essa cadeia produtiva da camiseta. Né? Ela começa lá com o produtor rural, que produz o algodão, passa para a tecelagem, que transforma o algodão em fio, em tecido, passa para a indústria, né, que transforma em camiseta, e vai para o lojista e depois para o consumidor final. Tá? Como é que é via de regra hoje no Brasil? Há um efeito cascata. O produtor rural pagou o imposto. Beleza. Chegou na tecelagem. A tecelagem não vai pagar só o imposto sobre o que ela agregou aquilo. Ela vai pagar também o imposto sobre o valor cheio que ela pagou. Isso até chegar no final da ponta no consumidor. Tá? Então, com o fim da cumulatividade, aqui já na primeira etapa da cadeia produtiva, a indústria de tecelagem, ela vai pagar somente o que ela agregou. Aqui vem interessante, no direito, se você analisar a terminologia, IVA, Imposto sobre Valor Agregado, certo? Então, eu vou pagar imposto sobre aquilo que eu agreguei, tá? A tendência, os estudos que vêm até então, é que lá na ponta, o consumidor final vai pagar um valor menor na camiseta do que está pagando hoje, porque cada etapa da cadeia produtiva vai estar pagando imposto somente sobre aquilo que ele agregou ao produto, nesse caso, a camiseta. Porque geralmente eu não entendo muito assim tô falando, pessoal, me cortem também, participem se for mais assim. Eu não entendo, tá, pessoal? Há o pressuposto de que se eu comprei o algodão e paguei um imposto sobre o algodão, eu somo junto com o meu custo, né? E vou passando isso para frente. E aí a indústria ela vai somar tudo que ela já pagou e vai embutir o dela e vai jogar para frente. E acaba virando essa questão cumulativa que você falou, né?
Acho que esse é o ponto, só para complementar um pouco do que o Bruno falou, se você tem cada membro dessa cadeia produtiva, né, incluindo o imposto que está pagando sobre o valor cheio, para poder repassar isso para o participante seguinte. Então, naturalmente, a gente vai ter no final do dia, ou pelo menos tende a ter no final do dia, um produto mais caro, muito em função da carga tributária que ele carrega. Né? Sim. Porque ninguém absorve isso, pelo menos não deveria. O que cada um vai fazer ali é embutir isso, englobar isso no teu preço e repassar para o seguinte. Né? Então, essa expressão, né, esse princípio da cumulatividade que a gente tem hoje, ele acaba onerando a cadeia. E é essa sensação de que está tendo uma tributação repetitiva, ou um bis in idem, que a gente chama no direito, que acaba fazendo com que boa parte do produto que chega para o consumidor final, quando não a maior parte, seja correspondente aos impostos, e não ao serviço, e não ao custo efetivo que aquele produto teve para poder chegar na prateleira. Né? Vou trazendo alguns pontos aqui que me ocorreram enquanto a gente foi conversando. E aí eu já ia até te emendar a pergunta, Rafael, você tem bastante contato, né, com o seu cliente que são empresários, eles têm realmente sentido isso como dor, essa questão tributária é dor no dia a dia até por uma questão de tempo, né, que a gente costuma falar o ativo mais precioso e caro que a gente tem. Sim. Né, 1.500 horas por ano para resolver essa questão, né? Sem dúvidas. Olha, a gente vive hoje essa expressão não é minha, né, mas um verdadeiro manicômio tributário. Por quê? Porque além de todo esse tempo, de toda essa energia que o empresário coloca para poder entender, apurar quanto é que ele tem que pagar de imposto, pagar efetivamente, né, então ter esse controle, a gente ainda tem uma zona de insegurança jurídica muito grande. Porque não que isso seja simples, mas se o empresário gastasse lá as 1.500 horas por ano de obrigações acessórias, contabilidade, etc., e chegasse no final do ano e tivesse segurança de que ele apurou e pagou o que é correto, e de que aquilo vai dar um checkbox pela Receita Federal, que ele vai estar tranquilo, ou pelo estadual, isso já resolveria metade dos problemas de ansiedade que os nossos clientes têm. Porque um dos problemas também é gastar todo esse tempo, gastar toda essa energia, todo esse dinheiro e ainda ficar exposto e vulnerável a uma eventual fiscalização, porque o empresário no Brasil hoje não tem com clareza, em vários ramos, em vários segmentos e em vários exemplos, o que é que ele tem que pagar, o que é que ele tem que recolher. Então, quando o Bruno coloca, por exemplo, que um dos objetivos da reforma tributária é simplificar e trazer mais transparência para que o próprio contribuinte tenha com clareza o que é que ele tem que pagar. Porque isso nem sempre acontece. Então, respondendo a tua pergunta, hoje, sobretudo para o empresário que já está começando a ficar um pouco maior, um pouco mais de robustez, que saiu do Simples ou que está sondando sair do Simples Nacional, a preocupação que existe com a questão da tributação é um dos pontos mais sensíveis na vida de qualquer empresário brasileiro. Porque além do custo gigantesco que tem, né, que muitas vezes acaba sendo um incentivo à sonegação, que é um problema que a gente tem, né, o que eu ia justamente falar, né? Essa aprovação também reflete na questão da sonegação fiscal. Também, porque a gente já ouviu de vários clientes, né? Olha, mas se eu não tenho certeza sobre o que é que eu tenho que recolher, então, na dúvida, eu não vou recolher. Porque é engraçado isso. Sim, né? A Receita ela não vem e diz assim, olha, o teu encargo tributário é esse. Está aqui o boleto, paga. Ela joga essa responsabilidade para o empresário. O que a gente chama de obrigação acessória são essas 1.500 horas que o Bruno falou. Só que ela também não abre a possibilidade de você falar assim, Receita, você pode olhar aqui se essa conta que eu fiz está certa? Você pode validar? Ela não faz isso. Não tem, né? Ela faz isso no momento de uma eventual fiscalização. Que aí vem multa. Aí já vem com tudo. Né? Então, é claro que a gente não pode fazer uma análise, né, dissociada da realidade. O trabalho da Receita Federal também não é um trabalho simples. Mas o meu ponto o desafio, né, fica todo na mão do empresário.
Ele tem que fazer essa apuração, torcer para estar fazendo certo, tem que estar bem amparado por um contador que entenda do mercado dele. Então, não tenha dúvida de que esse ponto é um ponto muito sensível para o empresariado brasileiro. A gente percebe que assim não são todas as pessoas que estão muito antenadas em relação à reforma, né? Mas quem está tentando entender de que maneira vai ser afetado tem visto com muita preocupação, porque a gente sai de um cenário de insegurança para entrar em outro, basicamente. O Bruno pode discorrer melhor sobre isso, mas os desafios para simplificar esse manicômio tributário não são poucos e não são simples, né? Eu tenho uma dúvida aqui, acho que o Bruno talvez vai saber me responder, porque foi uma coisa que ele falou bem no começo, né? Que o Brasil tributa muito em relação ao consumo. Eu sempre cresci ouvindo isso, né? Que a gente tem que, para resolver o problema do Brasil, a gente não tem que tributar tanto o consumo, porque decai sobre o mais pobre e tem que tributar mais sobre a renda. Só que agora, claro, aqui como leigo, vou trazer algumas coisas, se tiver por verdade ou não, aí vocês vão ter que me corrigir. Só que pelo que eu entendi, vai aumentar a tributação para o consumidor. Isso é verdade ou não? E você entende que, de fato, a gente tem que reduzir essa carga tributária do consumidor e tributar mais a renda? Agora, um pouco mais a sua opinião mesmo, tá, Bruno? Arthur, assim, a expectativa, né, o que o Congresso defende, o governo defende, é que não vai haver aumento da carga tributária. O Brasil, hoje, a carga tributária é algo em torno de 32%, quase 33% do PIB, vai ser mantido isso, que haveria uma redistribuição de onde vem essa arrecadação. A gente sabe que é difícil um governo gastar menos, esse seria o ideal, né? Todos aqui gostariam que a gente conseguiria fazer uma reforma tributária para diminuir a carga, atrelada a um menor gasto, exatamente, não aumentar o gasto, querer aumentar a arrecadação. Exatamente isso. Então, sobre esse ponto, a expectativa, o que está sendo falado, defendido, é que o consumidor final vai pagar um valor menor pelos bens e serviços. Tem uma outra discussão muito grande, que vai desonerar a indústria e vai onerar o serviço. Esse é um ponto que eu queria falar também. Exatamente, porque os cálculos que são feitos é que a indústria vai pagar uma carga tributária menor, como o governo não vai parar de gastar, não vai gastar menos, esse dinheiro vai ter que sair de algum lugar, e vem do serviço. Hoje, o serviço, vamos lá, eu pago na minha atividade de Federal PIS, COFINS e ISS, desses impostos envolvidos no IVA dual. Tem também RPJ, CSLL, enfim, mas vamos pegar o que está transformando, o que está sendo embutido no IVA dual. Hoje, na média, dependendo da faixa ali, vamos falar algo de 12, 13%, e estão falando que o IVA vai ser 25%, de 25% a 30%, é bem alto, se comparado com outros países. Então, isso vai dar muito pano para manga ainda, acredito que o Senado vai se debruçar sobre isso, Então, perfeito, acho que respondi a primeira parte da pergunta. Sobre a renda, Arthur, não tem nada ainda na reforma. Esse é o primeiro ponto, tem que ficar muito claro, tá? Só que esse é um assunto que já vem sendo discutido há muito tempo, A reforma tributária, ela trouxe ali no texto dela que em 180 dias que o governo vai ter que falar sobre isso, mas não é um prazo vinculativo, mas demonstra realmente que isso vai acontecer. O ministro da Fazenda está falando que isso vai acontecer e tudo mais. E o que se tem, por enquanto, é que essa segunda etapa da reforma tributária, digamos assim, ela vai realmente tributar dividendo, vai tributar lucro, em contrapartida. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto importantíssimo. Esse é um ponto importantíssimo. Inclusive, eu acho que em termos de debate político lá no Congresso, essa parte vai ser mais quente do que essa primeira. Porque até pelo que a gente ouviu, os relatos lá, nesses momentos os deputados eles vão a plenário, discursa, enfim. Viu-se uma união pela essa aprovação aí, dessa primeira parte do consumo, mas eu creio que, espero, conhecendo o país, que nessa etapa assim vai ter um pouquinho mais, vai ser mais acalorado o negócio. Ângela, é interessante a gente falar sobre isso, porque assim, foi muito veiculado, a votação foi às pressas, Só que a reforma tributária é discutida no Brasil há 3 décadas. Sim. Esses projetos de lei, que foi o 45, 110, que foram
houve uma junção deles ali, são de 2019. Né? Então, é difícil costurar todos os interesses. A gente sabe como funciona no Brasil, o lobby é muito forte. Né? Então, imagino que realmente quando for falar sobre a renda, e precisa ter discussão, né, gente? Sim. Precisa ter discussão. É importantíssimo, todo mundo tem que participar. Né? Então, em contrapartida, o que promete o governo? Né? Que para fazer frente à tributação sobre a renda, que haveria uma tributação menor sobre a operação das empresas, tá? E também sobre a folha de pagamento. Para compensar. Exatamente, para incentivar o reinvestimento. Eu sou empresário, estou aqui, vou distribuir meu lucro. E eu sei que eu vou ser taxado, mas eu preciso expandir o meu negócio. Se eu reinvestir, talvez a promessa é que isso não seja tributado. Né? Hoje eu tenho dificuldade de contratar mão de obra. Hoje o imposto sobre a folha de pagamento é muito alto. Como o Rafael falou, as empresas que estão crescendo, estão atingindo ali o limite de faturamento simples, a primeira coisa que ele fala, beleza, quanto eu vou pagar mais de imposto? Porque simples não paga a contribuição previdenciária. Fui presumido, fui para o real, arredondando, o empresário vai ter um aumento de 30% sobre a folha. Beleza, eu tenho uma folha hoje de 100 mil reais. O meu custo de mão de obra no mês seguinte, saí do simples, vai ser de 130 mil, entendeu? Esse é um ponto também complementando o que o Bruno falou, que é muito sensível e faz parte do processo legislativo, porque naturalmente o Congresso ele tende a, num primeiro momento, trazer para a pauta as questões que são mais fáceis de serem resolvidas, e essa seria talvez essa primeira etapa da reforma tributária que a gente está tendo, e deixar esses pontos mais espinhosos para um segundo momento. Agora, uma questão a gente vem acompanhando já desde o governo anterior. Existe um apetite muito grande por parte do Estado em relação ao imposto de renda, sobre dividendos, sobre lucro, porque é um dinheiro muito alto. E o que a gente tem visto já nesse início de governo é que existe um apetite muito grande em relação à arrecadação em geral. Se a gente pegar as notícias dos últimos dias, a gente vai ver o Haddad falando sobre taxação sobre grandes fortunas, que é um tema que desde 1988, quando a gente teve a Constituição Federal que previu isso, ninguém até hoje teve coragem de encarar. Acho que hoje ou ontem divulgaram lá a questão sobre a arrecadação e a regulamentação das empresas voltadas a apostas, né? Então, assim, eu não tenho dúvida de que haverá uma iniciativa por parte do governo federal para avançar sobre esse tema. A maneira como isso vai repercutir, como o Bruno falou, e as consequências jurídicas e na prática disso é que é o ponto. Que, por exemplo, se a gente for nessa linha do que o governo tem sustentado, a médio e longo prazo é muito bom, porque a gente tem o dinheiro que sobra, né, na última linha da empresa, sendo direcionado, destinado ao reinvestimento. E aí, assim, a médio e longo prazo isso é bom porque, teoricamente, é um incentivo a que o Brasil deixe de ser um país de rentistas e passe a ser um país voltado ao desenvolvimento econômico, empresarial, etc. Né? Porque se é mais barato reinvestir, é o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. As empresas estão todas lá no vermelho, fechando no negativo, porque tributariamente é interessante, né? Para o desenvolvimento do negócio. Agora, isso tem um efeito imediato muito sério, né? Porque a gente tem a distribuição de dividendos hoje, né, isenta de imposto, como uma das maneiras como o empresariado se organizou para experimentar o resultado que o negócio deixa. Né? Então, é um tema que provavelmente ainda vai trazer muito debate. E aí, Anderson, acho que aproveitando esse tema aí, porque tanto para o investidor da Sacre que está nos ouvindo é importante, mas também para o empresário aqui, pessoal do Copegem, é importante. Né? Voltando à distribuição de dividendos, essa é uma questão assim, do reinvestimento muito importante. Né? Então, assim, nos Estados Unidos é muito comum você ver as ações de empresas pagando pouco dividendos se comparar com o Brasil. No Brasil, a gente cansa de ver empresas pagando mais de 2 dígitos de dividendos. Né? Então, isso para a ação é bem comum. E aproveitando esse gancho, a questão do benefício fiscal. Né? Até eu estava batendo um papo aqui antes de começar o podcast, uma das coisas que alguns clientes têm perguntado é justamente isso. Eu tenho um cliente específico que ele falou, Arthur,
minha vida inteira eu operei no Brasil e eu aqui não tenho um benefício fiscal para o negócio dele. Meus concorrentes a vida inteira operaram no Rio de Janeiro porque lá tem um benefício fiscal. Foi aquele tema que a gente teve nosso episódio sobre Pirâmide do Imposto, que é a guerra fiscal entre os estados. É muito comum a gente ouvir que tem empresa indo para Santa Catarina para fazer a importação desse lado de matéria-prima do produto acabado, não me lembro de cabeça agora, para ter um benefício fiscal, já que o Paraná não tem. E uma das coisas que é justamente, acho que é acabar com isso, concentrar isso na União. Eu queria saber a opinião de vocês, se isso se vocês acham que isso é bom ou ruim. Desculpa, mas em relação ao benefício fiscal, vamos lá, vou a primeira pergunta, benefício fiscal. Depois eu faço para você. Até aqui, esse exemplo de benefício fiscal que você deu é o ICMS. Né? Então, tem estados brasileiros que falam assim, traz para cá a tua empresa desse segmento X que você vai ter isenção de ICMS, você vai ter um benefício e tal. Isso gera a grande questão, né? Às vezes empresas instalam uma indústria automotiva em uma região do Brasil que não tem estrutura para isso. Não tem mão de obra, não tem logística, sabe? Então ela vai lá visando o benefício fiscal de ICMS, mas a operação dela pode ficar até mais cara no final do dia, né? E como é que a reforma tributária tenta resolver isso? Através daquilo que eu falei no início, que é a mudança do princípio da tributação, ao invés de ser na origem, vai ser no destino, certo? Então, não adianta ter uma indústria automobilística no estado onde eu tenho uma isenção de ICMS, ou um benefício de ICMS, se o meu consumidor final vai estar em outra região do Brasil, em outro estado brasileiro. Por exemplo, pensar que tem o benefício em São Paulo, mas eu estou comprando aqui no Paraná. Então, é com base no que vai ser no Paraná. Exatamente. Então, produtos que têm a cadeia produtiva longa. Vamos pegar a camiseta de novo, né? Então, se o meu produtor de algodão está lá no Rio Grande do Sul, a minha indústria de tecelagem está no Paraná, a de camiseta está no Mato Grosso do Sul e eu estou comprando no Rio de Janeiro. Cada uma dessas origens vai arrecadar o imposto para o seu estado, né? Então, é um pouco cedo. Vai ser flexível ou vai ser tabelado esses impostos por estado? Já se sabe disso? As alíquotas é um dos temas mais nebulosos. Vamos lá. Isso não está claro ainda porque vai vir através de lei complementar. Né? Então, nós temos o CBS, que é o federal, certo? Então, a União vai estabelecer qual é esse percentual de PIS/COFINS. Tem também o IPI, o IPI vai acabar, e tem o IS, que é o imposto seletivo, que estão chamando de imposto do pecado. Que é o cigarro, por exemplo. Cigarro, bebida alcoólica e produtos nocivos para o meio ambiente. Então, essa alíquota tende a ser única. Os estados, por sua vez, poderão trabalhar com alíquotas próprias, tá? E município também. E aí, isso é a grande discussão, né? Os estados perderam a autonomia, o pacto federativo está em risco. O governo defende que não. Criou-se lá um conselho que vai tratar como isso vai ser distribuído, né? Porque ali no finalzinho antes da aprovação no Congresso, a gente viu uma movimentação muito grande dos prefeitos e governadores. A gente viu o governador de São Paulo, até do Paraná, indo lá, fazendo concessões, fazendo exigências, para garantir, porque o Estado ele tem o orçamento dele estabelecido, ele não pode ter perda de... Exatamente isso. Eu não sei se eu li em algum lugar, tá, Bruno, te cortando, se você quiser concluir o raciocínio, depois eu complemento aqui. Mas se eu não me engano, eu vi em alguma reportagem que haveria um subsídio do governo federal até que a transição ocorresse de fato, né, acho que 2026 parece, e de alguma forma isso ia ter algum tipo de suporte ali do governo federal para compensação, né, do que... Tá previsto um fundo, justamente para acalmar os ânimos. Aqui, até uma dúvida muito frequente quando passa a valer? A partir de quando? Eu acabei de anotar isso. O que já dá gancho justamente para a nossa próxima pergunta, para a gente até andar com a pauta, Bruno, sendo aprovado, né, então vou te pôr duas perguntas. Esses tributos eles serão cobrados ao mesmo tempo, né? Como que vai ser essa questão da transição de um tributo para outro? E além desse tributo do consumo, né? O imposto sobre consumo, como que a reforma altera
os demais impostos, TCMD, o IPTU, o IPVA. Já Tá. vamos... Sobre o período de transição, o que está na reforma até agora, o que foi aprovado na Câmara. Vai ter um período de transição de 7 anos, de 2026 a 2032. Né? Nesse período vai ser gradativo, porque o governo, a União, os entes federativos não sabem como será feito isso ainda. Né? Então, o que está autorizado na reforma? A partir de 2026, vai começar a ser cobrado o CBS e o IBS. Tá? O CBS a um percentual de 0,9% e o IBS 0,1%, ou seja, 1%. Tá? Então, respondendo à pergunta, em 2026, a gente vai ter os tributos que a gente já tem, mais CBS e IBS, para medir, né? Para saber como aplicar a reforma no decorrer dos anos. E até 2032, isso vai mudando gradativamente. Né? Primeiro vai ser extinto os impostos federais, depois os impostos, o ICS e ICMS, só no final, só em 2032. Tá? Então, isso vai impactar mais o contribuinte. Para os estados, a reforma ainda é mais longa. Né? Fala-se em 50 anos, justamente para essa questão da compensação, da arrecadação com os fundos e tudo mais, sabe, Ângelo? Então, realmente, isso é bem complexo e a reforma trazer essa transição tão longa e gradativo é justamente para ir equilibrando os pratos. Tá. Legal. E os demais impostos? Perfeito. Imóvel, veículo, Perfeito. patrimônio. A gente começou falando aqui que é sobre o consumo, né? Mas IPTU não é consumo. IPTU é imposto sobre territorial urbano, sobre imóveis. É um imposto municipal. Mas a reforma trouxe ali, até gerou muita discussão, que foram alterações que foram feitas ali já bem próximo à votação. Né? Então, começando pelo IPTU, que é municipal. A reforma traz que os prefeitos vão poder alterar a base de cálculo, ou seja, o valor do imóvel, através de decreto, tá? Respeitando as regras da lei municipal. Isso é uma demanda dos prefeitos, é muito judicializado. Qual que é a base de cálculo do IPTU? Tem muitos prefeitos que falam que estamos defasados, então vai dar essa autonomia aos prefeitos. Perfeito? Tá. IPVA, que é imposto que incide sobre veículos. Né? É um imposto estadual. Estadual, perfeito. Hoje é veículo terrestre, né? Porque a Constituição Federal traz isso. Né? Então a gente volta lá, é uma PEC. Né? A reforma tributária é uma PEC, proposta de emenda à Constituição. Então, ou seja, eu estou alterando a Constituição Federal. Eu vou atuar ali onde é mais difícil de eu ter chance de mudança. Né? Então, a reforma ela traz que o IPVA também vai poder incidir sobre veículos aquáticos e aeronáuticos. Seja barco, jet ski, aviões, tá? Mas ela traz que se eu utilizo isso para minha atividade, não vai incidir. Eu sou um pescador, tal, né? Faço turismo, exatamente isso. Né? Tá. Sou agricultor, tenho um avião para passar veneno. Né? E uma alteração muito importante, que também impacta muito o contribuinte, que é a previsão de alteração do ITCMD. Né? Tá. Que é o famigerado imposto de segurança. Imposto sobre produção, causa-morte e doação de qualquer natureza. Que também é um imposto estadual. O que a reforma traz? Que a alíquota deverá ser progressiva. Tá? No Paraná, essa alíquota hoje ela é fixa de 4%. Então, se eu estou passando para o meu filho uma bicicleta, estou passando um avião, é o mesmo 4%. Vai ser 4%. Né? A ideia é que agora a proposta é que isso passe a ser progressivo. Né? Quanto maior o valor transmitido, maior será a alíquota. Né? Tem alguns estados brasileiros... impacto importante, né? Importantíssimo. Importante. E em países mais desenvolvidos, eu acho que é assim, né? Acho que nos Estados Unidos é progressivo. Estados Unidos, França, Canadá, a gente tem uma série de países que já adotam essa questão da progressividade e com um apetite muito maior em relação às alíquotas, né, aos percentuais. Acho que esse é um ponto importante, imagino que o Bruno até ia falar sobre isso. Por quê? Porque no Paraná hoje, como ele falou, a gente tem essa alíquota cravada em 4%, mas a própria Constituição atualmente, ela já permite que esse percentual seja de até 8%. Em outros estados, a gente já tem uma espécie de progressividade em que esse
percentual pode ser de 2% ou de 4%. Qual é o ponto que pega aqui, né? Como a gente não sabe, na prática, qual vai ser o efeito em termos de arrecadação e autonomia que a reforma tributária vai trazer para os estados, porque a gente tem uma descentralização, né, ou melhor, uma centralização da arrecadação na União, né, pode ser que o ITCMD seja um caminho para compensar o déficit arrecadatório. Traduzindo, pode ser que os estados tenham uma pretensão maior em relação ao ITCMD. Um apetite maior em relação à alíquota, como uma maneira de compensar, porque a gente já vai ter essa previsão. Então, o mesmo texto que estabelece a questão da progressividade, ele permite que a gente reveja essas alíquotas. E é um gatilho e um contexto político muito bom. Porque hoje, se o governador do estado do Paraná decidir aumentar a alíquota sobre o TCMD de 4% para 8%, ele vai apanhar muito. Agora, se a gente tem um movimento global, por exemplo, de todos os governadores aproveitando esse contexto de reforma tributária para estabelecer uma mudança desse parâmetro, dessa diretriz, até politicamente pensando, né, na repercussão que isso vai ter, é completamente diferente. Ou seja, pode ser que a gente tenha, numa sequência próxima da reforma tributária, um aumento na alíquota do imposto sobre a herança, como o Bruno falou, que hoje é o ITCMD. Né? Esse é um ponto que a gente percebe que já tem sido problematizado. Entendi. É uma medida de fato impopular. É uma medida que acaba todo mundo, estou generalizando muito, mas muitas pessoas trabalham com o imposto sobre herança, são afetadas por isso. O Rafael falou da questão da Constituição Federal. É importante a gente conhecer, né, como eu disse também no início, é uma boa oportunidade para a população saber como funciona a tributação. Então, o ITCMD hoje no Brasil, imposto estadual, está previsto na Constituição Federal. A Constituição Federal diga que quem vai falar alíquota, quem vai definir a alíquota é o Senado. E o Senado definiu que é 8%. Pode ser que, dependendo como for a reforma tributária, o Senado fale assim, olha, a alíquota máxima vai ser 10, vai ser 15, vai ser 20. Não é tão difícil mudar essa alíquota. E é um efeito cascata, o Estado da mesma forma. É interessante trazer um dado aqui também, que essa progressividade do TCMD, ela já é, como o Rafael disse, já é praticada por alguns estados. Você fala, mas por que então, se alguns estados já praticam, por que deverá ser progressivo? Porque isso era judicializado. Tem uma ação no STF, tramitou de 2018 a 2013, e ela declarou que sim, é possível ser progressivo, mas uma progressividade por faixa. Né? Mas isso está na Constituição Federal, vai ser um dever dos estados praticar a alíquota progressiva. Bruno, acho que você falou a questão é impopular, porque eu acho que esse tema é tão debatido, né? Se a gente estivesse debatendo aqui em relação a gente está vendo o retorno do governo para nós, talvez o debate ia ser um pouco mais tranquilo. Mas aqui a gente está falando que pode ser que tenha setores que vão ser mais onerados do que os outros. A herança, você já começa a pensar, eu tenho uma herança para deixar para meu filho, vai ser maior. Só que isso não é devolvido para nós da mesma forma. Né? Então, até antes a gente estava falando a questão de abaixar custo e não querer aumentar a questão da carga tributária, aí a população realmente fica inconformada. Eu mesmo fico inconformado quando a gente olha, vou pagar mais imposto, já se paga muito imposto para tudo. E você não vê isso voltar para você, né? Então, por isso que eu entendo que acaba sendo bem impopular. E aí, Rafa, essa questão só voltando ao benefício fiscal, porque me marcou muito nesse nosso episódio no Copecast, sobre a questão da feira do imposto. Hoje, assim, no mercado financeiro tem se havido muito falar sobre isso, quais são as empresas que vão ser beneficiadas e quais não serão. Hoje vocês entendem que já dá para visualizar, esse setor aqui, de fato, ele vai ser beneficiado, igual, por exemplo, a indústria, o serviço vai ser mais penalizado. Você já consegue enxergar dessa forma? Por exemplo, eu vi essa semana falando muito da questão dos bancos, né, do JCP, que as ações caíram bastante. Né? Então, assim, já é um ponto. O grupo Soma, também, de confecção, que tem bastante benefício fiscal. Esses benefícios eles deixarão de existir? Essas empresas vão pagar mais imposto? Então, são duas perguntas. A questão do benefício fiscal, né, se vai deixar de existir, elas vão pagar mais imposto. E o segundo, se vocês entendem que alguém sai ganhando nessa história. Porque quem está nos ouvindo, os investidores, eles querem saber desse tipo de assunto. Tá. Eu vou abordar a tua pergunta em duas frentes. Primeiro, para a gente falar um pouquinho sobre o benefício fiscal e entender na prática o que é isso. Né? Então, de uma maneira bem simplificada,
a gente está falando de decisões que são decisões políticas, né, justificadas ou não, pode ser que faça sentido, ou pode ser que seja exclusivamente fruto de um lobby político que foi feito, a partir das quais, né, essas decisões, a partir das quais a gente prestigia determinados setores com vantagens tributárias, né? Muitas vezes beneficia determinados setores em detrimento de outros, muitas vezes beneficia determinados setores em detrimento ou em benefício de uma maior competitividade com o mercado estrangeiro, com o produto importado, enfim. Mas o ponto são decisões políticas que reduzem ou que acabam com o dever tributário de determinados setores. Isso é bonito sobre determinado aspecto, porque aumenta a competitividade, é o Estado dando uma força para o empresário, mas a gente tem alguns problemas. A gente tem problemas, por exemplo, quando esses benefícios são estaduais, sobre o ICMS, como a gente estava falando agora. Geram essas guerras fiscais que a gente tem entre os estados, né? Que é um problema que acaba sendo um problema social. Por quê? Porque o estado mais rico naturalmente vai ter condições de oferecer melhores condições, e aí o estado mais rico e desenvolvido vai ter cada vez mais as melhores empresas, as empresas vantajosas de tecnologia, que tem um ticket remuneratório maior, etc., enquanto os estados mais pobres vão ter que facilitar a vida daquelas empresas que trazem renda e mão de obra, mas que trazem um custo social muito grande. Porque, para pegar o exemplo da produtora de veículos, então, o que é mais interessante para um Estado? Ter uma empresa como o Google, por exemplo, como o Facebook, ou ter uma montadora de veículos, né? Ou ter uma indústria têxtil que as duas têm 500 funcionários, mas um ganha a média de 2 salários mínimos e o outro ganha 20. Quer dizer, tem um descompasso que precisa ser resolvido. Então, quando a reforma vem e sugere acabar com esses benefícios fiscais, é uma maneira de tentar resolver esse desequilíbrio. Né? Qual é o problema? O problema é que muitos negócios ao longo das últimas décadas foram estruturados com base nesses benefícios. Foi investido muito pensando nisso. Exato. Aí a insegurança jurídica é muito grande. Exatamente. A gente volta e meia ouve falar em risco Brasil, fator Brasil, né? Que é o que assusta o investidor de fora, ou o próprio empresário de fora para o Brasil. E do que a gente está falando aqui no final do dia? De muitas empresas que têm a sua última linha de lucro atreladas a esses benefícios que são benefícios de décadas e que, consequentemente, serão muito afetadas a depender da maneira como a reforma tributária resolva essa questão dos benefícios tributários fiscais, que hoje, a regra geral, é para que deixem de existir. Então, esse é um ponto. Respondendo a outra parte da tua pergunta, eu acho que é muito cedo para a gente querer cravar, olha, determinado setor vai ser prestigiado em detrimento de outro pela reforma tributária. Existe um senso comum, né, pela maneira como o texto foi aprovado na Câmara, que permite que a gente conclua que a indústria tende a sofrer menos do que o serviço. Tá. Né? Daí porque a gente vê estados que são mais voltados ao serviço, como é o exemplo do Paraná, mais insatisfeitos, inconformados e tentando brigar mais por uma revisão do texto da reforma tributária agora, que está indo para o Senado. E nessa mesa, 4 pessoas do setor de serviço. Prestadores de serviço. E acho que é importante a gente analisar isso de uma maneira crítica. Por quê? Porque se hoje eu tenho uma alíquota, por exemplo, de 11%, 12% sobre o serviço que eu presto, e essa alíquota passa a ser de 25%, não tem almoço de graça. Alguém vai pagar, eu vou ter que repassar isso. Então, a sociedade vai... Se isso não acontecer de uma maneira equilibrada, de novo, a sociedade vai pagar essa conta. Não tem jeito, né? Não tem atalho. Então, esse é um ponto importante. Agora, não dá para a gente analisar... Por que não dá para a gente analisar superficialmente, a indústria vai ser beneficiada, o serviço vai ser prejudicado? Senão, amanhã, todos os teus clientes estão ligando e falando, olha, vende tudo que eu tiver atrelado a serviço e compra tudo que está atrelado à indústria. Quem está nos ouvindo, que está procurando isso, então não é a resposta. Não necessariamente. Por quê? Porque a gente tem várias empresas, né, e vários setores que, como a gente estava conversando, têm os seus resultados muito dependentes dessa questão do benefício fiscal. Você estava falando do Grupo Soma, né? Foi noticiado recentemente aí,
o impacto bilionário que a reforma teria sobre o resultado final da última linha lá, se aprovada nos termos em que está tramitando hoje na Câmara. Isso não é você vê, é uma indústria, você está falando de um grupo que é composto por indústrias, né? E que, apesar de serem indústrias, serão prejudicadas pelo texto da reforma. Então, vai exigir, né, uma análise realmente caso a caso. Também é a hipótese de várias empresas do setor de varejo, né, que se valem hoje de benefícios fiscais para conseguir entregar um mínimo de lucratividade para o investidor e que tendem a ser impactadas. Mas também não meu ponto é muito cedo para, com base nisso que eu estou falando, ou então vem de tudo que eu tenho aí de Magalu, Via Varejo, etc., porque isso ainda é inconclusivo. A gente ainda não, agora, é o caso de ficar atento, né? Talvez esse seja mais um indicador que a gente vai ter que acompanhar na hora de fazer análise sobre um determinado papel. Investimento. Exato. Tá, deixa eu só fazer aqui os reclames, né, os recados, apesar de que a gente já está indo para 50 minutos, é quase uma hora de podcast, mas se até aqui você teve alguma dúvida, pode deixar para a gente aqui nos comentários do vídeo, né, se você estiver assistindo no YouTube ou aí ouvindo no seu podcast. Manda para a gente suas dúvidas que a gente responde, eu sempre respondo pessoalmente os comentários no YouTube. Se for algo muito técnico, já mando para vocês, tá? Já vamos deixar aqui combinado que eu mando aqui pro pessoal. Pode deixar que eu respondo, escutando. Depois dessa aula aqui. E se inscreva no canal, tá? Acesse as redes sociais da Sacre, @sacreinvestimentos. E também o nosso blog, tá? Como eu falei no começo, sacre.digital, que é onde a gente compartilha lá os conteúdos ricos produzidos aqui pelo nosso time de conteúdo. O Rafael, ele meio que já respondeu ali a nossa próxima pergunta, né? Aqui caminhando para o final da pauta. Para o investidor, o que muda, então, só caso, né, o texto seja aprovado lá no Senado e passe a valer, então não é possível cravar isso que muda de imediato para o investidor, Rafael? Ainda é cedo. É cedo, né? Seria imprudente para a gente já sair daqui com uma orientação para interferir, influenciar em compra ou venda. Né? Mas se a gente tivesse que, talvez, sintetizar os pontos de atenção, num primeiro momento, né, entender essa dependência que determinados negócios têm de benefícios tributários, acho que é um ponto relevante. O Arthur até mencionou um exemplo, que é um exemplo que afeta muitas empresas listadas, que dependem de insumos importados, né, e que hoje têm benefícios atrelados à importação desses insumos, porque conseguem importar com um benefício muito grande para trazer mais competitividade. A gente ainda tem muita incerteza sobre o impacto que isso vai trazer. E talvez, num segundo momento, ficar atento à questão da taxação, né, ou da incidência tributária sobre a questão dos dividendos. A gente sabe que essa é uma análise que é feita pelo comprador hoje. Né? Sim, eu vou escolher a empresa na qual eu vou investir, eu faço uma análise que ela é dúplice. Eu vejo tanto a evolução do preço daquele papel ao longo do tempo, as perspectivas que eu tenho de valorização da ação, né? Quanto dividendos. Exatamente. Juros sobre capital próprio, enfim. Que são questões que, se passarem a ser tributadas, elas vão gerar um impacto na vida do investidor. Investidor profissional. Até fora da pauta aqui, tá, Bruno? Se não tiver nada em mente aí para trazer pra gente, tranquilo. Isso reflete também, essa questão da tributação na origem, reflete também no caso do comércio exterior, para quem exporta e para quem importa. A reforma tributária ela traz que vai incentivar a exportação. Incentiva a exportação, Incentiva né? A exportação. Exatamente isso. A partir do momento que, enfim, não sai tributando daqui da origem. Perfeito. É exatamente isso. Como é que se o princípio é do destino e eu estou vendendo para o Paraguai, como é que eu vou tributar a IBS, CBS no Paraguai? Né? Então, perfeito. Para a importação foi o que o Rafael falou. Né? Aqui tem muita a defesa do mercado. Então, se eu estou importando um produto da China que eu tenho uma indústria nacional que atua sobre isso, eu não posso beneficiar o que vem de fora. Agora, se eu preciso de algum insumo para a minha produção,
Então, eu vou continuar com as regras que estão. A reforma tributária sobre a importação, por enquanto, ela não traz nenhuma alteração relevante. Entendi. Deixa eu só, antes que eu esqueça aqui, um outro ponto também, tá? Que eu não posso esquecer, aí também de visão de mercado sua, tá, Rafael? Que você tem conversado com seus clientes e tal, você acha que o empresário ele vai enxergar isso como da perspectiva do reinvestimento ou da redução de preço? Porque a partir do momento que reduz a minha carga tributária, eu posso ter um preço competitivo, ou você acha que ele vai manter isso na margem de lucro dele e vão para frente? Essa discussão. Sua visão de mercado, tá? Sem comprometer, sem falar de A ou B, tá, pessoal? Sim, visão geral. Tá? Sim. O que você faria, né? Vamos lá. Eu acho que esse é um ponto importante, né, da gente poder refletir. Até vou fazer um parênteses, antes de responder sua pergunta, porque a gente tem visto a reforma tributária, de modo geral, ser muito politizada. Né? A gente está falando de um tema e de uma iniciativa que, como o Bruno bem colocou aqui, os governos federais têm tentado fazer há mais de 30 anos. É até uma coisa que agora a gente fica empolgado, entusiasmado com a possibilidade dessa discussão avançar, porque se a gente analisar os últimos 5 mandatos presidenciais, esse sempre foi um tema, uma pauta do primeiro ano de mandato. Então, por quê? Porque não é novidade para ninguém que essa complexidade toda ela prejudica o desenvolvimento do país. O Brasil deixa de ser um país competitivo em função dessa dificuldade que se tem, dessa insegurança jurídica que se tem, né, e de tudo que toca a questão tributária no país. A gente tem visto nos últimos dias ou semanas uma politização muito grande. Não é novidade para ninguém que a gente tem um país hoje dividido, né, em 2 frentes políticas, A e B, e por mais que tanto o governo federal anterior, né, quanto o atual tenham defendido a reforma tributária, tem muita desinformação atrelada a isso e uma tentativa de meio que de demonizar a reforma tributária, porque até esses dias estava conversando com um cliente nosso e ele falou: nossa, você viu, doutor Rafael, agora com a reforma tributária todo o dinheiro vai para o Lula e aí vão roubar todo o dinheiro e os municípios dos estados vão ficar desamparados. Estou dando um exemplo aqui, né, que eu acho que ilustra bem a maneira como a reforma tem sido politizada. Sendo que, no final do dia, todos os grupos políticos no Brasil têm consciência de que esse é um tema que precisa avançar. É claro que significar que precisa avançar não significa que precisa avançar a qualquer custo, nem de qualquer maneira. E o fato de que a gente está há 30 anos discutindo isso também não significa que a gente tenha que aprovar um texto às pressas agora e um texto descuidado. Por que eu estou fazendo todo esse parênteses aqui? Porque uma parte dessa reforma tributária, para dar certo, ela depende que o empresariado compre essa briga e que ele lide com isso de uma maneira bem intencionada. Quando a gente fala, por exemplo, vai permitir que o empresariado reinvista esse dinheiro no desenvolvimento do seu negócio. Isso é quase poético. Né? Então, eu acho que para que a gente esteja nesse patamar, isso depende, além de uma mudança legislativa, de uma mudança de mentalidade de conscientização geral. Porque não é isso que a gente vê na maioria das empresas no Brasil hoje. Tirando as empresas que são mais sólidas, que têm uma visão de mais longo prazo, um planejamento, um compliance, uma coisa mais robusta, o que a gente vê na prática é um empresário chegando no final do mês ou no final do ano, sangrando o que pode da empresa, fazendo retirada tanto quanto possível para enriquecer na pessoa física. Esse é o padrão. Né? E é um padrão sem julgamento, é um padrão, inclusive, talvez, porque não tem tributação sobre dividendo. Talvez. Né? Então, é uma pergunta difícil a tua, mas eu acho que ela envolve, para que a gente consiga atingir o objetivo final e construtivo da reforma tributária, ela depende também de um movimento de conscientização. Porque o que a gente vê nos países ricos hoje, né, acho que daria para dizer, sem exceção,
é que existe essa mentalidade de reinvestimento de empresa de longo prazo. Você vai para a Bolsa nos Estados Unidos, tem empresa lá que há centenas de anos estão dando lucro, estão entregando resultado. A gente tem boas empresas assim no Brasil também, mas não é a regra geral. Entendi. Eu só vou fazer a gente tem visto a Bolsa subindo bastante recentemente, acima de 120 mil pontos. O Bruno falou que a reforma veio para simplificar. O Brasil é a nova Suíça? eu fiquei pensando aqui, Arthur, se a gente ia voltar nesse ponto, né? Porque o Brasil está pegando, não tem por que inventar a roda, né? O modelo do IVA, por exemplo, ele é adotado em 170 países, né? Quando a gente fala da busca praticar as alíquotas que outros países também praticam, né? É louvável, eu vou ver o que está dando certo, né, ao redor do mundo. Só que essa tua visão de que o brasileiro, todo e qualquer imposto que ele paga é muito difícil, porque ele não tem a retribuição. Exato. Né? Então, eu não tenho uma educação de qualidade, eu não tenho uma segurança de qualidade, não tenho uma saúde de qualidade. Então, se tivesse essa contraprestação, seria até mesmo gratificante pagar imposto. Exato. Né? Então, quando você fala Suíça brasileira, eu falei, vou pegar esse gancho, né? Porque a gente precisa também dos nossos governantes. Né? Precisamos também que o dinheiro seja gasto com a maior, no mínimo, parcimônia do que acontece atualmente. Mas é o caminho. A simplificação, com certeza, é o caminho. E se tiver uma colaboração mínima dos governantes, pode ser que o Brasil trilha aí um caminho de crescimento. Só dar um passo atrás, tá, Bruno? Eu concordo 100% com o que você falou, mas eu acho que só da gente estar conversando esse assunto, e quem está nos ouvindo, querendo saber um pouco mais, eu acho que já é o principal, né? As pessoas querendo se antenar em relação a isso e não deixar tudo na mão de um governante, né? Então, se você se inteirar para poder cobrar, é justamente o que a gente trouxe no Feirão do Imposto, né? Então, lá no Copegem, em maio, a gente faz uma ação, né, que foi o coordenador, inclusive de forma bem fantástica, o Rafael, o coordenador do Feirão do Imposto lá no Copegem, de trazer consciência sobre esse assunto, né? Porque a gente reclama do governo e tal, mas a gente nem sabe quanto paga, enfim, nem sabe para onde está indo. Acho que esse é um ponto importante para quem está nos escutando, né? Eu brinco da Suíça brasileira, porque a gente tem visto na Bolsa, né, os investidores comprando, poxa, mas sempre aquele viés de Brasil que ainda a gente vai na economia real, vocês que atendem empresário, eles não estão de bom humor. Pelo menos os empresários que eu atendo, que eu converso, eles não estão de bom humor. Não é que agora o Brasil está bombando. Muito pelo contrário, eles estão reclamando bastante, Selic alta, enfim. Mas a Bolsa subindo. Mas só a brincadeira que eu faço, que é algo que a gente tem falado ali interno aqui na Sacre, né? Que a Bolsa está antecipando algum tipo de movimento. Né? Então, assim, acho que esse que é o que os investidores acabam fazendo, né? E o Brasil, infelizmente, eu vejo que sempre vai ser nota 6. Eu sou bem esperançoso com a gente aqui, mas cada vez mais eu olho, não. O Brasil não tem um cercado, né? Não vai nem para lá, mas nem para cá. É o eterno país do futuro, né? Nunca chega. Eu tenho um cliente que ele tem por volta de 60 anos. Eu brinquei com ele. Falei, fulano, eu cresci ouvindo que o Brasil é o país do futuro. Ele falou, eu também. Né? Ele acho que ele tem uns 30 anos a mais do que eu, né? Então, ele ouve isso desde que é criança. E eu ouço também, né? E o futuro ainda não chegou. Mas vamos lá, eu acho que é isso, Arthur. Tem mais alguma pergunta aí da pauta aqui? Bem... Não, pergunta não. Eu só queria destacar, né, também para vocês seguirem a gente lá no Instagram, do @Copegem. Então a gente traz esses conteúdos. @Veríssimo Viana também, para dar uma moral aí pro escritório dos nossos colegas aí. Sim. Acho que pode deixar também o Instagram nosso, acho que é legal, né, na descrição. Sim, na descrição a gente coloca. Tem alguma questão mais que vocês queiram concluir aí para a gente fechar aqui o episódio? Rafa, já virei. Eu acho que da minha parte não. Acho que a gente conseguiu sobrevoar bem os pontos mais delicados. Existem questões ainda em aberto que precisam ser resolvidas pelo próprio processo legislativo, né? Só para lembrar, a gente ainda não tem uma reforma tributária aprovada. Qual é o próximo passo? Foi aprovado na Câmara, agora vai entrar em Senado. Isso. E é aprovado em Senado, foi. Caneta do presidente. Aí temos a reforma tributária, agora é operacionalizar. Exatamente isso. Se tiver alguma questão no Senado, volta para a Câmara. Né? Dependendo das alterações legislativas que o Senado fizer, pode ser que esse texto, então assim, alterações mais substanciais, mais significativas, pode ser que esse texto precise voltar para a Câmara. Vocês têm assim expectativa de que o Senado mexa alguma coisa? Vocês têm acompanhado assim o andamento
dia a dia? Isso é política, né, Ângelo? É política, é igual nuvem. Olhou pro céu, tá de um jeito, olhou, tá de outro. O Ulisses Guimarães falava isso, né? Exatamente. Então, hoje, né, do jeito que tá, fala que vai passar sem muita dificuldade. Né? Mas ninguém sabe o dia de amanhã, ninguém sabe a emenda parlamentar que vai estar travada. Então, é um dia de cada vez. Excessos e feriados, né? Sim. O povo muda de ideia de um dia para o outro. Eu acho que fica o convite aí, se for aprovado, né, no Senado, vou ter que fazer um outro episódio para debater agora o que se foi alterado, alguma coisa ou não. Sim. Né? Será um prazer, acho que é muito válido. Acho que essa é uma conversa inicial, né? Acho que para quem está ouvindo, que nem eu, leigo, já consigo sair daqui com mais embasamento para falar sobre esse assunto. Claro, ainda não entendo nada em relação à profundidade que vocês dois têm, mas agora eu já consigo procurar entender mais, eu tenho embasamento de conversar ali e falar, pessoal, vamos se aprofundar nesse assunto. Né? Arthur, tem muito conteúdo, tem muita desinformação, como o Rafael falou, de fato tem. Quando a gente vai pesquisar sobre isso, tem muita coisa enviesada, mas também tem muita coisa boa, como esse episódio de hoje. Então fica esse convite para todo mundo que puder adentrar mesmo no assunto, fazer um debate construtivo sobre o tema, porque isso a gente só tende a ganhar. Se a população ter consciência do que está sendo de fato tratado, qual será o impacto dela para o final do dia, ela vai conseguir cobrar o seu deputado, em quem ela votou. Isso é uma educação que necessita, a população precisa disso para a sociedade poder evoluir como um todo. Exatamente isso. Tá bom. Da minha parte aqui, Ângelo, queria agradecer você, né, por ter feito todo esse roteiro. A gente, então, hoje é uma parceria entre Copegem e Sacre, né, Copecast e o Ouviu Investiu. Ao Flávio também, que fica atrás das câmeras, também vai dar um suporte para nós aí. Em especial aos dois, né, Rafa, o Bruno. Em especial o Rafa pelo aniversário hoje, tá, Bruno? O seu é dia 18 de maio. 14 de maio. 14 de maio, né? Mesmo mês do... Tamo junto aí. Mesmo ano. Mesmo ano e mesmo mês, né? E, então, obrigado por terem vindo, tá? Ângelo, passar a bola para você. Beleza, obrigado, pessoal, pela participação. De novo, geralmente quando eu gravo aqui episódio de produto financeiro, eu falo, cara, eu viro fã do produto. Então, eu faço um episódio de consórcio, eu viro fã de consórcio. Eu faço um episódio de seguro, eu viro fã de seguro. E aqui a gente falou hoje um pouco sobre um assunto que não é produto, né, de investimento. Mas, pô, gostei demais, também acho que rendeu bem. Então, obrigado. Tem algum perfil? Vocês estão com perfis ativos nas redes sociais que vocês querem divulgar para a gente pôr aqui também? Não, acho que é seguir o perfil do escritório, Veríssimo Vian, né? Instagram, isso. Tá. E os nossos pessoais, @Rafael Veríssimo e @Bruno Viana. Bruno Viana, Bruno _ Viana. Beleza, Rafael, obrigado. Bruno, obrigado. Arthur, obrigado por dividir a mesa também. E você, de novo, se inscreva nas redes sociais da Sacre, @Sacre Investimentos. De novo, se tiver dúvida, pode deixar pra gente aqui no YouTube, nos comentários desse vídeo, que se eu souber, enfim, se eu não souber, eles saberão e a gente encaminha para vocês para a resposta. Acesse lá o nosso blog sacre.digital, né, que é onde a gente produz nossos conteúdos e publica, né, de graça. E também, se tiver interesse em abrir aqui conta na Sacre, no BTG, com a assessoria da Sacre, eu vou deixar link na descrição desse episódio também. Beleza. Obrigado, pessoal. Valeu, obrigado e até a próxima. Valeu, nós agradecemos. Um abraço. Abraço.